A paz do Senhor, meu amado irmão, aqui quem fala com você é o pastor Lucas para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. É isso mesmo, nós já estamos chegando ao final de 2019, nós estamos em dezembro e nós estamos no quarto trimestre da nossa lição. Nós estamos hoje com o título A Rebelião de Absalão. A Rebelião de Absalão. Antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscrever neste canal, compartilhar este canal, ativar as notificações. É muito importante divulgar nas suas redes sociais para que assim nós possamos alcançar um número maior de pessoas e assim podermos levar esse ensino, levar esta palavra para mais pessoas. Sabemos que é assim, quanto mais pessoas assistem às videoaulas postadas neste canal EBD Espírito Santo, está gravando vídeos, para Escola Bíblica Dominical. Muito bem, já falei, sou o pastor Lucas Magela e quero estar lecionando esta lição para você, que é a lição de número 12, Pega aí a sua revista, pega aí o seu caderno de anotações, pega a sua caneta e vamos à videoaula. Eu quero pedir para você, vamos até o final dessa videoaula, não perca, essa aula está maravilhosa, tenho certeza que vai contribuir para o seu desenvolvimento, o seu subsídio, o seu esboço, para que você possa estar lecionando uma aula melhor, ou até mesmo para que você, que muitas das vezes não dá a aula da Escola Bíblica Dominical, mas que é um aluno que procura aprender zeloso, um cristão zeloso, que procura aprender para compreender, para assimilar bem a palavra e assim chegar no domingo já com toda a palavra mastigada, Então, vai aí, curte aí o canal, se inscreva no nosso canal e vamos embora para o... Logo aí na introdução, nós já notamos que Absalão não tinha somente a ideia de assumir o trono de Davi um dia, Ele tinha a síndrome do poder. Ele queria valer os seus direitos a todo custo, Ele pega aí o seu irmão Aminon, que por sinal era seu próprio irmão, e o assassina devido a um episódio que nós vamos ver em 2 Samuel, capítulo 13, verso 20 a 39, onde nós vamos ver que o seu irmão Aminon abusa da sua irmã Tamar. Isso está descrito de uma forma muito eficaz e de um esclarecimento muito grande. Ele esperava que Davi fizesse alguma coisa, só que, porém, Davi, quando vê que o seu filho Aminon abusa da sua irmã, Davi não faz nada, Isso gera uma revolta no coração de Absalão, que por sua vez já tinha um desejo de assumir o trono, assumir o reinado de Israel, porque é como aqui já a própria lição já diz, Absalão era oportunista e perspicaz, valendo-se de sua beleza física e carisma em comum, procurou derrubar o próprio pai na esteira das falhas governamentais, buscando apoio nos descontentes. Ou seja, Absalão sabia muito bem que ele nunca conseguiria apoio daquelas pessoas que estavam com Davi, mas ele conseguiria apoio daquelas pessoas que estavam descontentes com o governo de Davi, o exemplo disso é como nos dias de hoje, nós elegemos um presidente e às vezes a atitude desse presidente, às vezes nós não gostamos, e então aí começa o partido rival, começa a fazer a política em cima daquilo, em cima das falhas do outro, para falar que com eles vai ser diferente, É mais ou menos nesse aspecto aí. Absalão era um homem extremamente inteligente, Absalão era uma pessoa que sabia muito bem que ele não assumiria o poder tão fácil, porque na linha do reinado, nós tínhamos Aminon que estava à sua frente, Então isso gera em Absalão um desejo de vingança, primeiro pelo fato de ele ter abusado da sua irmã, e depois também pelo fato da linha,
da linha que o colocaria como rei de Israel. Então, isso tudo nós vamos notar no decorrer dessa lição, que Absalão de fato é um oportunista. Ele faz com que as oportunidades apareçam e assim ele aproveita. Vamos aí para a nosso primeiro tópico, né? O homem Absalão. Vamos lá. Logo aí no primeiro tópico, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que Absalão era era um filho predileto do seu pai, Davi, né? Absalão tinha uma vida de luxo, diferenciada dos demais. Tanto que Absalão tinha um carro e 50 soldados ao seu favor, né? Mostrando assim o poder que ele tinha, a influência que ele tinha e o amor que o seu pai tinha com ele, né? Mas como é que uma pessoa com tanto poder, com tanto amor, né, vamos dizer assim, sendo filho predileto do seu pai, tendo uma vida confortável, tendo uma vida de luxo, tendo tudo aquilo que queria aos seus pés, como é que um homem como esse, ele se revolta? Qual que é a origem da revolta de Absalão? Por que Absalão se torna esse homem ambicioso? Por que Absalão se torna esse homem vingativo? Por que Absalão torna esse homem cheio de rancor? Esse homem que se tornou quem ele se tornou, a ponto de se levantar contra o seu próprio pai? O que aconteceu no seio da família? O que gerou a situação toda para que Absalão ele viesse a se levantar contra o teu pai, a matar o teu irmão? O que levou Absalão a ficar dessa forma? Primeira coisa que levou Absalão, anote aí, está na lição. Primeira coisa que levou Absalão a ter revolta, a ter ódio no seu coração. Já começa pela casa, irmãos. Já começa pela família. Davi sendo um homem extremamente influente, Davi sendo um homem extremamente importante, né? Uma figura espiritual forte, nós vamos ver que Davi comete um pecado grave. Davi comete dois pecados, na verdade, né? A morte de seu soldado, Urias, e o adultério com Betseba. Davi, o mal de tudo, a raiz de todo mal começou aí. Quando o líder espiritual da sua casa cai, quando o líder se prostra diante do pecado, diante da circunstância, o que vier depois disso. É por isso que o diabo hoje ele luta para derrubar a igreja, e principalmente, em especial, o pastor da igreja. Porque ele sabe que se ele derrubar o pastor da igreja, ele poderá ter uma vitória muito grande. Então aí a importância de nós vigiarmos, de nós orarmos constantemente, de nós buscarmos constantemente. Tudo isso que eu vou falar agora sobre esse primeiro tópico aqui, né, que levou a Absalão a ficar com essa revolta toda, partiu de um princípio. E qual foi o princípio? A desobediência à palavra de Deus. Nós vamos notar que quando Davi cai com Betseba e quando o soldado morre, Urias, nós vamos notar que o profeta Natan vem e diz: a espada nunca mais sairá da tua casa. Então aí começou, irmão. Aí começou o problema de tudo. Características como essa acontecem também no nosso dia a dia. É por isso que é importante o pai de família, ou o líder espiritual, ou até mesmo aquela pessoa que Deus levantou como aquela pessoa que vai, que tem a força, né, de Deus, que busca a presença de Deus. Por isso que é importante essa pessoa não vacilar. Porque às vezes nós pensamos que as pessoas não estão de olho em nós, mas existe uma multidão nos observando. Não só uma multidão nos observando, como também existe os olhos do Senhor, que fica a nos vigiar. Então, nós notamos que tudo o que aconteceu na vida de Absalão encarretou do pecado. Talvez se não tivesse acontecido isso, talvez não teria acontecido. Segunda coisa, o estupro de Tamar, sua irmã, por Amnão. Quando
Absalão descobre que sua irmã está sendo abusada pelo seu próprio irmão, Absalão se indigna. Davi fica sabendo, mas nada faz. E quando Absalão sabe disso, Absalão guarda em segredo. O texto bíblico chega a dizer que ele fica 2 anos premeditando o crime. Ele fica 2 anos só aguardando o momento certo para agir, né? Mas nós notamos uma coisa muito importante aí. Se talvez Absalão não tivesse dado lugar ao rancor, não tivesse dado lugar à raiva, o seu irmão não teria morrido. Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes, quando nós deixamos, presta atenção, quando nós deixamos as nossas emoções ultrapassar a nossa razão, nós somos capazes de fazer coisas assustadoras. Assustadoras. Inclusive como essa que Absalão fez. Como essa que Absalão fizeram. Então, a segunda coisa que gerou a revolta de Absalão foi o estupro da sua irmã por Aminon. Depois, a morte de Aminon por Absalão. Porque nós notamos o quê, irmão? Que depois que o pecado é consumado, depois depois que a primeira pessoa é vítima do pecado, aí a tendência é a pessoa ir se afundando. É como aquele versículo que a palavra diz, um abismo puxa a outro abismo. É isso que acontece quando nós deixamos a direção de Deus, quando nós saímos da direção de Deus. Um abismo chama outro abismo. Então, é muito importante que nós possamos compreender essas verdades. A mente, a cabeça de Absalão já não estava mais normal. Absalão já não era um homem normal. Por quê? Porque ele matou o seu irmão, né? Só que é como nós vimos na lição passada. Quando o homem está já com o pecado consumado no seu coração, as leis do Senhor não surtem efeito na vida dessa pessoa. E por que não surte efeito? Porque essa pessoa não está mais na direção de Deus. Ela perde a direção, ela perde o temor. E o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, quando nós perdemos esse temor, quando nós perdemos a reverência, quando nós estamos dispostos realmente a cometer o pecado, meu irmão, somente se nos arrepender de verdade e pedir para que Deus tenha misericórdia de nós. Depois nós vamos ver que, após a morte do seu irmão, Absalão vai ter que fugir por 3 anos. 3 anos Absalão tem que fugir. Agora você imagina o filho predileto de Davi, sabendo que seu pai é o rei de Israel, né, é o grande rei de toda Israel, conhecido por todas as nações, conhecido por todos como homem forte, como homem de guerra. Agora o seu filho está perdido, seu filho está fugindo da presença do seu pai, está fugindo da sua terra natal. E por que ele está fugindo da sua terra? Porque ele matou o seu irmão. Quando ele volta, Davi passa mais 2 anos sem falar com seu filho. Davi passa 2 anos sem comunicar com seu filho. Isso vai gerando revolta, isso vai gerando ódio, isso vai gerando rancor, isso vai gerando cada dia mais raiva. E foi isso que aconteceu. Quando nós vamos ver que nada pode justificar a conduta de um filho quando ele está a cometer o erro. Mas boa parte desse erro tem a ver com os pais. Os pais, muitas das vezes, eles esquecem o papel deles. Quando nós, como pais, esquecemos o nosso papel na sociedade e também na representação, na figura paterna dos nossos filhos, o que vai encarretar isso? Vai encarretar uma série de consequências. É por isso que é muito importante o acompanhamento dos pais com os filhos. É por isso que é muito importante que os pais eles possam ser amigos dos seus filhos, né? Eles possam ser amigos dos seus filhos, porque as consequências são irreversíveis. Aqui nós estamos vendo que Absalão outrora era o filho predileto do seu pai, né? Vivia uma vida de luxo, era o filho que o pai amava, e de repente
tudo isso veio a acontecer. Mas vamos lembrar que tudo isso só foi possível graças ao pecado cometido por Davi. A espada, ela nunca fugiria da casa de Davi. Vamos aí para o tópico 2, primeiro subtópico do tópico 2. A fraqueza do reinado de Davi. Vamos aí para a revolta de Absalão. Nós já estamos falando sobre isso, né? Absalão que vai desenrolar neste capítulo tem a ver ainda com a revolta com o pecado cometido por Davi lá atrás. O pecado de Davi levou o seu filho a ser o que ele era. Mas como assim? Sim, porque o pecado, irmão, ele é a ponte. Ele é a ponte que leva toda a sociedade ao erro. Né? Ao erro. Davi, quando ele oculta o seu duplo pecado e leva uma vida relaxada, né, espiritualmente quanto publicamente, ele não estava mais julgando as causas como deveria. Os problemas do reino acumulavam-se, aumentando grandemente a insatisfação do povo. Porque é assim, quando nós estamos no pecado, nós perdemos a direção de Deus. E passamos a fazer coisas que outrora nós não fazíamos. E passamos a fazer coisas que outrora para nós era uma coisa surreal. Nós não teríamos coragem de cometer tal coisa. Né? E Davi estava passando por esse processo. Com isso, claro, ele é o rei, ele é o monarca, ele é o rei de Israel, ele é o chefe de Israel e ele deveria agir como chefe. Mas o pecado ele tem essa característica. Qual característica? Ele tem a característica de nos tirar as responsabilidades, principalmente espirituais. Aí você que orava antes, você já não quer mais orar. Você que passava madrugada orando, você já não quer orar mais. Você que passava tempos evangelizando, você já não evangeliza mais. E por que isso acontece? Porque o pecado, quando ele está adentro do nosso ser, se nós não buscarmos a direção de Deus, a tendência é ele nos levar para o buraco, é nos afundar cada dia mais. Né? É nos levar a cometer todo tipo de coisas erradas. Com isso, nós vamos ver que Absalão, ao cometer este pecado, com isso, nós vamos ver que quando Davi ele perde as responsabilidades com o seu reino, quando ele deixa de ser autossatisfatório para não fazer absolutamente nada, cresce e aumenta instantaneamente a insatisfação do povo. É aí que entra Absalão. Absalão é um oportunista. Absalão agora ele quer derrubar o reino do teu pai. Absalão agora, se por um lado seu pai estava irresponsavelmente perdido nas atividades, por outro lado, Absalão era o rei que todos queriam. Né? Por outro lado, Absalão era o líder que todos queriam seguir, porque Absalão se mostrava uma pessoa dedicada, se mostrava uma pessoa positiva. Né? Porém, nós vamos ver que espiritualmente Absalão não tinha espiritualidade. Absalão era frio, Absalão não tinha direção de Deus. Né? E aí que está o problema. Você pode ter todos os cursos de teologia, você pode ter todos os cursos que for, você pode ser o que mais prega, você pode ser o que mais leciona na escola bíblica dominicais, você pode ser o que mais dá dízimo, você pode ser o que mais dá oferta, mas se você não tiver uma vida espiritual com Deus, isso não passa de nada. Isso não passa absolutamente de nada. Isso não passa de nada. O Absalão político agia da seguinte maneira: demonstrava o espírito de grandeza, enquanto Davi estava perdido, porque o pecado faz isso com a gente, ele faz a gente perder a direção de Deus. Enquanto Davi estava perdido, Absalão parecia bem resolvido. Absalão era o líder que as pessoas estavam procurando. Né? Ele demonstrava grandeza. Era comum entre os reis, olha só, era comum entre os reis do Oriente terem servos que iam adiante de seus carros, que por vezes variavam de 3 a 4 homens, mas Absalão apresentava 50. Ainda exercia uma função que não era sua. Ele sentava
colocando-se à porta da cidade como juiz, mas não era juiz. Né? Por quê? Por que ele fazia isso? Por que Absalão fazia isso? Sentava na porta da cidade como juiz. Porque cadê teu pai? Onde que Davi estava? Onde que o rei de Israel estava? Né? Aonde que o rei de Israel estava nessa altura do campeonato? Irmão, nós temos que tomar muito cuidado com o pecado. Porque o pecado é isso, ele traz essa falta de busca, de espiritualidade, falta de direção em nós. Enquanto Davi estava lá, Absalão cheio de raiva, cheio de ira, não estava nem importando se era seu pai ou não. Absalão estava ali, mostrando para o povo que ele era grande, que ele queria ser o rei de Israel, porque ele merecia ser na cabeça dele, né? Subtópico 3 do tópico 2, e dizer, proclamando-se rei, Absalão foi para Hebrom com permissão de seu pai, mas ele o fez com falso pretexto, para comandar de lá seus emissários. Ele preparou esses homens, e ao seu sinal, ao som da trombeta, deveria ser proclamado a todo Israel: Absalão reina em Hebrom. Por que Hebrom? Esse jovem sabia que no seu histórico Hebrom estava ligada com a monarquia de Israel. Foi nela que seu pai foi coroado e rei, e que seu reinado durou ali 7 anos e meio. Absalão tinha consciência de que havia da parte de Judá um sentimento muito especial por esse lugar. Estrategicamente buscava apoio naquela região. Ele fez um convite especial para 200 pessoas escolhidas a dedo que eram de influência, mas não sabia de nada, e levou também um dos conselheiros do rei Davi, Aitofel. Desse modo, estava montando todo o projeto para a conspiração a Absalão. Então, olha só, você nota que Absalão ele foi para Hebrom, mas foi com permissão do seu pai. Foi para fazer uma coisa, foi com falso pretexto para comandar. Mas, na verdade, ele não foi comandar nada. Na verdade, ele foi montar uma conspiração contra teu pai. Na verdade, ele foi colocar o seu plano em ação, porque ele sabia que a cidade de Hebrom, como aqui o comentarista mesmo já deixa bem explicado, foi em Hebrom que Davi foi coroado rei. Foi em Hebrom que Davi foi coroado rei. Então tinha um valor simbólico muito grande, tinha uma representação muito grande, né? Então ele já foi com o intuito justamente de quê? De se tornar o rei, de se proclamar alto rei, né? Ali, por aqueles homens ali. Então você nota que o desejo por poder de Absalão era muito grande, né? Nada contra uma pessoa você gosta de correr atrás, só que aí Absalão está montando uma conspiração contra teu pai. Ele está planejando nas costas do teu pai. E foi o que aconteceu. Vamos aí para o subtópico 4. A lealdade do servo de Davi. Ao tomar conhecimento da ação. Agora já no subtópico 4 nós vamos ver o que? Nós vamos ver que Davi se apronta para fugir. Porque ele sabe que agora o seu filho já está com poder suficiente para tomar o seu reino. E ele sabe que certamente a ira que passa no seu coração é muito grande. Então ele foge da presença de Absalão, né? Agora o interessante que a lição deixa claro para a gente aí é a lealdade de um estrangeiro de Gate, né? Cujo nome era Itai. Davi instantaneamente solicita que ele volte a ter com o rei. Absalão que não faz. Ou seja, Davi fala, não vem com a gente, é perigoso, vai com ele. Mas Davi, Itai, ao invés de ir com ele, Itai permanece com Davi, mostrando assim a fidelidade. Davi, ao observar aqui, fala, meu filho poderia ter sido assim, né? Então, irmãos, mas vale lembrar que Davi só está fugindo por causa do pecado cometido lá atrás. Quando ele achou que ninguém estava vendo, quando ele achou que ninguém estava observando, na verdade, Deus estava. Isso quando Absalão vai tomar Israel, Davi se lembra. Eu posso imaginar um fio passando na cabeça de Davi, Davi se lembrando do que ele fez. A espada chegando à tua casa, o seu próprio filho se levantar contra ele. Então, aquilo também importante se dizer, né? O pecado é perdoado, mas a consequência, ela vem. Ela vem às vezes muito dolorosa.
né? Vamos ir para o tópico 3, a morte de Absalão. Né? No tópico 3, nós vamos ver que Davi se prepara para lutar contra o seu próprio filho. Irmãos, olha só, vamos parar para analisar aqui um pouco. Você nota que, poxa, cara, o próprio pai tem que lutar contra o próprio filho. O pai montar um exército para exterminar o exército com o filho. Isso é muito doloroso. O povo via a dor de Davi, sabia que Davi estava sofrendo. O povo não queria que Davi confrontasse diretamente Absalão, porque via a dor de Davi. Né? Mas os seus soldados não, Joabe não. Joabe, quando vê que Absalão, quando 20 mil homens abatidos, né, 20 mil homens que estavam com Absalão é abatido, vamos ver que Absalão foge. Quando ele foge, ele é suspenso pelos cabelos. E quando isso acontece, um dos soldados não o mata. Joabe, ao saber da situação, se ira, vai até ele e atravessa um dado sobre ele. E Absalão então assim morre, mostrando que a rebelião é como um pecado de fato de feitiçaria, que a rebelião gera um grande descontentamento entre todos. Então, eu quero concluir essa lição de hoje dizendo para você o seguinte: se você tem filho, procure educar o seu filho da melhor maneira possível, nos caminhos do Senhor. Se você tem dois, trata um da maneira como você trata o outro. Não existe um melhor e um pior. Né? Lembrando que a disciplina do Senhor é a melhor coisa que tem. Você pode ensinar seu filho, você pode colocar ele nos caminhos do Senhor, você pode direcionar ele. E também lembrar que às vezes você pensa que não, mas existe uma nuvem de testemunhas sobre você. Davi era rei. Davi era querido por todos, mas desprezado entre os seus. Davi tinha o respeito de todos, mas vemos que não tinha o respeito de seu filho. Isso tem um porquê. Isso tem um porquê. Né? Que nós possamos ser pais melhores, que nós possamos vigiar com relação ao pecado e que nós possamos buscar cada dia mais a presença do Senhor. Nós aprendemos que a rebelião, ela aborrece a Deus. Nós aprendemos que o pecado também se constitui em uma rebelião. Que nós possamos buscar cada dia mais a sabedoria de Deus para nós andar seguindo os seus estatutos. Deus abençoe a todos. Espera lá, se inscreve no canal, amém, irmão? Se inscreve no canal, adiciona aí nas redes sociais. Não esquece de fazer o comentário, deixar a curtida, para que nós possamos dar continuidade a esse trabalho. E 2020 está chegando. Espero em Deus poder estar com vocês aqui nesse canal, gravando as lições da Escola Bíblica Dominical EBD Espírito Santo. Um forte abraço, em nome de Jesus.